Recortes em Provérbios, capítulo 10, 13 de maio de 2024. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série que se chama Recortes em Provérbios, com o objetivo de destacar algumas passagens de cada capítulo de forma intencional, para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Estamos usando a versão da Bíblia da NVI, que é a nova versão internacional. Assista às outras séries já gravadas aqui do canal. Nós estamos em maio gravando pela quinta vez uma série com base em Provérbios. Em janeiro nós gravamos Provérbios, janeiro de 2024, que foi uma série com 60 vídeos, de 30 a 45 minutos, que abordam todo o livro de Provérbios em aulas. São 60 aulas e você encontra aqui no canal, na seção das playlists. Em fevereiro nós gravamos a série chamada 31 lições para a vida com base em Provérbios. Nós pegamos cada um dos 31 capítulos de Provérbios, extraímos um trecho e tiramos uma lição para a vida. São 31 lições. Em março, nós gravamos a série 5 minutos de meditação em Provérbios, onde nós apresentamos todos os temas que cada um dos capítulos de Provérbios aborda. Em abril, nós gravamos a série Leituras em Provérbios, para trazer aumento do nosso relacionamento com Deus e o nosso desenvolvimento pessoal. E agora, em maio, nós estamos gravando Recortes em Provérbios, com esse objetivo que nós já comentamos, de destacar algumas passagens de forma intencional para chamar a atenção de alguns pontos para ter uma vida mais próspera em todas as áreas. Então, vamos hoje para recortes do capítulo 10. O primeiro recorte fala sobre a honestidade. Vamos ler aqui os versículos 1, 2 e 3 e o versículo 16. São 4 versículos que falam a respeito da importância da honestidade. Versículo 1, Provérbios de Salomão: o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Então o versículo 1 está falando a respeito da sabedoria. Quem é sábio dá alegria para o seu pai, dá alegria para a sua mãe. Como? Como que a pessoa, que o filho pode ser sábio? Sendo honesto. Vamos ver aqui os versículos 2, 3 e 16. 2. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. 3. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. 16. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Então, nesses versículos, nós vemos que se você é sábio, você quer dar alegria para o seu pai, você vai fugir da desonestidade. A desonestidade não serve para nada, porque você pode colher riquezas por um tempo, até você ser descoberto. Muitas pessoas sonegam imposto há muitos anos, quando são descobertas, têm altas multas para pagar. Muitas pessoas conseguem riqueza com o crime e, quando são descobertos, perdem tudo. Muitas pessoas que estão envolvidas com o tráfico ganharam muito dinheiro e, de repente, perderam tudo. Você pode ganhar, mas você não tem confiança, não tem estabilidade, não tem segurança de que você realmente vai garantir o futuro dos seus filhos, dos seus netos, porque você nunca sabe qual o momento em que você pode ser descoberto. Por isso que os tesouros de origem desonesta não servem para nada, porque eles te dão um bem-estar que não é seguro, que não é garantido, que não assegura a felicidade plena, porque vem acompanhada de inseguranças, incertezas, vem acompanhado de instabilidades que podem carregar a sua família para a destruição
em um único momento, mas a retidão livra da morte. Andar em retidão livra da morte, porque aquele que também é desonesto corre o risco da morte. Pode ser descoberto pela pessoa que foi enganada, que pode querer tomar vingança. Mas aquele que anda em retidão não teme nada, garante o futuro dos seus filhos e dos seus netos, garante a vida que tem. E o Senhor não deixa o justo passar fome. O versículo 3 está dizendo: se você fizer as coisas corretas, não se preocupe. Deus garante que você não terá falta de nada. Mas se você tiver uma ambição de colher riquezas de forma desonesta, você vai ter o seu projeto frustrado. E o versículo 16 fala que o salário do justo lhe traz vida. Você pode receber um salário, mas se você está recebendo esse salário em razão do seu trabalho, você tem vida. Ao contrário daquele que ganha que obtém o seu ganho com desonestidade e que fica preocupado, fica inseguro, fica com medo de ser descoberto, o salário do justo ele traz vida porque ele tem tranquilidade, ele sabe que aquilo que ele consegue, aquilo que ele tem é algo real, palpável, que não tem nenhuma dúvida. Mas a renda do ímpio lhe traz castigo. O castigo que o ímpio recebe é a insegurança, o medo, o receio, a instabilidade, a possibilidade de ser descoberto. Então, o capítulo 10 começa falando que o filho que é sábio dá alegria para o seu pai e ele foge da desonestidade. Ele faz o que é correto. Ele ganha o seu salário pelo seu trabalho. Ele tem o seu rendimento a partir do seu empenho, fazendo a coisa certa. E o que ele deseja é fazer a coisa certa. E fazendo assim, o Senhor traz vida. Vida significa paz, harmonia, tranquilidade, segurança. O segundo recorte fala sobre a preguiça e sobre as habilidades. Os versículos 4, 5 e 26 falam sobre isso. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Se você todos os dias procura aperfeiçoar o seu trabalho, ser 1% melhor em tudo que você faz, no longo prazo, você vai desenvolver tanta capacidade de fazer com boa habilidade o que você faz, que você vai atender mais pessoas, vai atender de maneira melhor e vai, com isso, obter riquezas, honra e prosperidade. Agora, aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. O versículo 5 fala que aquele que faz o seu trabalho de maneira constante, de maneira honesta, que sempre continua aperfeiçoando o seu trabalho, que não dorme durante o tempo de fazer as coisas, que não procrastina, deixa para depois aquilo que tem que ser feito, aquilo que já era para ter sido feito ontem, ele vai prosperar. Agora, quem causa vergonha? Quem causa vergonha é aquele que dorme demais, não aperfeiçoa os métodos de trabalho, não busca melhorar o atendimento, não busca corrigir as suas habilidades, não busca desenvolver mais habilidades. Esse é aquele que vai trazer vergonha porque não se dedica naquilo que realiza. O segundo recorte está nos dizendo: procure desenvolver novas habilidades. Se você já trabalha em um ramo de negócio, procure abrir um segundo negócio. Se você já tem 2 negócios, procure abrir um terceiro. Na medida em que você vai se aperfeiçoando, na medida em que você vai crescendo, na medida em que você vai prosperando, você pode comprar o que você deseja, você pode ajudar as pessoas da sua família, você pode ajudar mais pessoas a terem trabalho, você pode trazer riqueza para o seu país
você vai ter uma vida mais abundante e mais feliz, onde você não tem tempo de ficar falando a respeito da vida dos outros, onde você não tem tempo de ficar assistindo programação que ensina prostituição, que ensina apenas aquilo que traz a morte, que não traz vida. Ficar preso a uma televisão, ficar amarrado em rodinhas de conversa que falam mal a respeito das outras pessoas é jogar o tempo fora. Use o seu tempo para crescer as suas habilidades, use o seu tempo para se juntar com pessoas que estão pensando em dar emprego, em fazer novos negócios. Quando você usa as suas mãos para a realização do trabalho, você vai enriquecer. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, fazem com que você tenha uma vida pobre. O que é uma vida pobre? Você não pode comprar o que você quer. Você está o tempo todo reclamando da vida, dizendo que tudo está caro. Você não consegue dar uma vida confortável para os seus filhos. Você tem que dizer: não tenho dinheiro para te dar isso que você me pede. Agora, as mãos diligentes trazem riqueza. Versículo 26, então, versículo 5, né? Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato. Realize o seu trabalho no tempo devido. Acorde cedo todos os dias. Ore ao Senhor, medite na palavra, pratique uma atividade física, cuide da sua alimentação, cuide do seu relacionamento, prestando atenção no seu cônjuge, nos seus filhos, e também faça o seu trabalho pensando como eu posso fazer o que eu faço de maneira melhor. Se você está com um registro na CLT, pense: o que eu posso fazer como segunda renda? O que eu posso vender? O que eu posso fazer nos finais de semana? Pense em usar as suas mãos de forma diligente para trazer riqueza. Versículo 26. Como vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Veja, o vinagre apenas atrapalha quando você passa nos dentes. Não serve para nada. Fumaça para os olhos também é algo que atrapalha a sua visão. O preguiçoso mais atrapalha do que ajuda, porque o preguiçoso não tem vontade de aprender, não quer fazer as coisas. Quando você coloca um preguiçoso para realizar alguma coisa, ele acaba atrapalhando você. Versículo 26 traz uma recomendação. Se você fala para a pessoa que ela deve buscar o enriquecimento, que ela deve ser diligente, que ela não deve procrastinar e ela não quer mudar, então tire essa pessoa do seu caminho. Se você deixar ela no seu negócio, ela vai atrapalhar você. Ela mais atrapalha do que ajuda. O terceiro recorte fala sobre a boca. A maior parte dos versículos do capítulo 10 nos fala a respeito da boca. São muitos versículos e nós vamos ler aqui os versículos 6. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Veja que os justos são aqueles que fazem as coisas corretas. Quem faz a coisa certa, faz aquilo que nós acabamos de dizer. Acorda logo cedo, faz a sua oração todos os dias, já se conecta com Deus, sempre retira um tempo para meditação na palavra e para aprender todos os dias a ser mais correto, mais justo, mais perfeito, melhor em tudo que faz e também cuida da sua alimentação, cuida da sua atividade física para ter um corpo que está sempre apto e preparado para realizar o que precisa realizar com rapidez, com mobilidade, com agilidade. E quando a pessoa se aperfeiçoa em tudo que faz, 1% melhor a cada dia, aperfeiçoando os seus métodos de trabalho e os seus sistemas, ela vai, como consequência, ser abençoada, ela vai ser coroada.
ela vai receber o prêmio desse trabalho. Por isso que as bênçãos coroam a cabeça dos justos. Agora, os ímpios, eles preferem ficar de braços cruzados, abrindo a boca, falando mal a respeito de quem prospera. Os ímpios são aqueles que ficam, tá vendo lá o vizinho? O cara comprou um carro novo, comprou uma casa nova. Mas também ele só trabalha, né? Sim, ele trabalha porque ele está sendo diligente, ele está fazendo a parte dele, ele não está jogando o tempo dele no lixo, ele está usando o tempo para produção, para crescimento, para desenvolvimento, para realização, para construção. Agora, o ímpio usa a boca para a violência, para apontar o dedo e acusar os outros, para criticar os que prosperam e os que enriquecem, para dizer palavras tolas, como por exemplo: para que tanto dinheiro? Não vai levar nada dessa vida? Então, fica sem trabalhar, fica sem comida, fica reclamando e murmurando da vida. Essa é uma boa vida? É bom ficar vivendo reclamando o tempo todo, sem trazer produtividade, vendo os filhos passando dificuldades, vendo as pessoas à sua volta perecendo sem que você possa ajudar? Portanto, as bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. É violência falar mal a respeito dos ricos. É violência falar mal a respeito da vida dos outros. É violência ficar prestando atenção e na vida das outras pessoas e criticar, ao invés de você tomar as mãos e realizar o seu trabalho. Versículo 8: os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Os sábios, eles escutam as palavras, os mandamentos e aprendem e passam a refletir e pensar: eu vou aceitar o mandamento e vou mudar a minha vida. Mas aquele que é insensato, que não tem bom senso, ele continua usando a boca a vida inteira para criticar, para reclamar, para murmurar, para dizer que não pode, não consegue, que é difícil, que as coisas estão muito difíceis. Sempre vai ficar vivendo uma vida de desgraça e de ruína aquele que não arregaça as mangas para fazer o que precisa ser feito, que é começar a despertar cedo, começar a orar, começar a ler a palavra, começar a trabalhar e começar a buscar habilidades para poder vencer as dificuldades, vencer a preguiça e buscar conhecimento, crescimento e melhora. Versículo 10: aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. Quem pisca maliciosamente é quando está passando uma pessoa que está prosperando e dois ímpios estão só olhando, prestando atenção naquele que prospera. E um dá uma piscadinha para o outro. Tá vendo aí, ó? Ele está chegando de carro novo. Tá vendo aí aquela pessoa, ó? Já foi promovida. Chegou ontem, mas já tá sendo promovida. Então, aquele que pisca maliciosamente causa tristeza. Por que causa tristeza? Não tem alegria nenhuma de você ficar piscando o seu olho para o seu colega, que é igual a você e que não faz nada. Isso só traz tristeza. A tristeza de não prosperar, a tristeza de não ter mudança na sua vida. As pessoas à sua volta, as pessoas da sua família estão ali precisando que você prospere e você continua trazendo tristeza. A boca do insensato o leva à ruína, usando a boca só para reclamações, murmurações, dizendo que tudo custa muito caro. Versículo 11: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. A boca do justo é fonte de vida porque a boca do justo fala a respeito do que precisa ser feito, fala dos mandamentos, fala sobre buscar ao Senhor em primeiro lugar,
Fala sobre ler a palavra o tempo todo para conhecer a vontade de Deus. Fala sobre cuidar do seu corpo como templo do Espírito Santo. Por isso que se fala sobre comer de forma equilibrada, porque quem fica com sobrepeso, quem fica com obesidade, não está tendo um relacionamento com Deus, não está obedecendo à vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós comamos de forma equilibrada, que nós tenhamos as nossas emoções e o nosso domínio próprio, que nós tenhamos os nossos sentimentos totalmente nas mãos do Senhor. A nossa ansiedade, as nossas preocupações, tudo deve estar nas mãos do Senhor. Não há razão para ficarmos ansiosos e descarregarmos, comendo além daquilo que é necessário. E quando estamos em prosperidade, não há razão para deixar a sabedoria e comer de tudo em excesso, gerando transtornos alimentares. Então, a boca do justo é fonte de vida. Quando a gente fala sobre cuidar do corpo, cuidar da saúde, praticar atividade física, nós estamos falando a respeito de cuidar do corpo, que foi dado por Deus, que é morada do Espírito Santo. Não tem sentido dizer que o Espírito Santo quer ver aquele que segue a Deus tendo problemas na coluna, tendo problemas de sobrepeso, carregando angústia e sofrimento, porque não está fazendo o que precisa ser feito. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Deus deseja que os homens, que as mulheres tenham vida na terra. E ter vida significa ter bom relacionamento com Ele, para ter a alma com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, para ter o seu corpo físico ativo, rápido, com mobilidade, com força física, para poder se levantar todos os dias, caminhar, poder sair para um parque para contemplar a natureza, poder carregar aquilo que você precisa para o seu dia a dia, poder lavar-se todos os dias de maneira independente, sem precisar de outras pessoas. Deus não tem prazer em ver os seus filhos andando com muletas, andando com cadeiras de rodas, andando com dificuldade, de maneira ofegante na respiração, carregando sofrimento e angústia. Essa não é a vida que Deus preparou para os seus filhos. Mas quando as pessoas deixam de cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo físico, e cometem os seus pecados, ou seja, tomam decisões erradas, elas perdem a vida, elas passam a ter uma vida com sofrimento. E esse sofrimento não é o que Deus deseja para os seus filhos. Portanto, a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A violência é: para que correr tanto? Para que praticar atividade física? Para que cuidar da alimentação? Para que buscar riqueza? Vai morrer mesmo. Você vai morrer, todos vamos morrer. Mas, enquanto estamos aqui nessa terra, durante o período de 70, 80 anos, você vai viver esse tempo carregando sofrimento, carregando uma vida miserável? Não é isso que Jesus prometeu. Ele falou: eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Abundância é uma vida onde não há falta de nada, onde você tem multiplicação, prosperidade, felicidade, realização, alegria, e estando com Deus, você tem ainda a vida eterna com Ele. Versículo 13: a sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento. Discernimento é a capacidade de diferenciar entre o que é certo e o que é errado. Quem tem sabedoria tem discernimento. Sabe o que precisa fazer e o que não precisa fazer. Sabe que não deve colocar açúcar no café, porque sabe que
O café é um produto que se consome todo dia. Se você coloca açúcar todo dia, você no longo prazo vai ter problema de diabetes. Aquele que tem a sabedoria sabe que é errado ficar preso no sedentarismo, na preguiça de não fazer atividade física, porque no longo prazo vai ter um problema na coluna, vai ter um problema nos joelhos, vai ter um problema de dificuldades na velhice, de poder se lavar sozinho, de fazer as coisas de maneira autônoma, independente, vai trazer problemas para os filhos, para os netos, vai trazer doenças por não ter cuidado da sua saúde. Então ele diferencia o que deve fazer agora e faz o que precisa ser feito. Mas a vara, ou seja, o castigo, é para as costas daquele que não tem juízo. A vara pode ser a paralisia, a vara pode ser a notícia de que você está com diabetes. A vara pode ser a notícia de que agora você tem que fazer uma cirurgia porque você não cuidou da sua saúde. Essa é a vara. Você quer receber a vara ou você quer consertar aquilo que precisa ser corrigido hoje e ter uma vida em que você caminha de maneira reta e você vai ter paz, harmonia, felicidade e vida abundante. Versículo 14: os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Nós vemos aqui na leitura desses versículos que o sábio, ele vai acumulando, ele recebe a coroa, versículo 6, ele aceita os mandamentos, versículo 8, ele é fonte de vida, ele traz transformação por onde ele passa, porque ele fala coisas boas, né? Ele ganha discernimento, ele acumula conhecimento, mas o insensato, ele só é ruína, ruína e ruína. Versículo 8, ele leva a ruína, 10, leva a ruína, o versículo 14, é um convite para a ruína. Portanto, o insensato, a boca do insensato só leva para um caminho, a ruína. Agora, a busca do conhecimento traz muitos benefícios. Você se beneficia, você toma decisões certas, você alimenta as pessoas à sua volta porque você fala palavras de vida, você acumula o conhecimento. Os sábios acumulam conhecimento, ou seja, eles buscam sempre aprender. Quando ele fala acumular conhecimento, significa que você aprendeu algo ontem, hoje você aprende algo novo, amanhã algo novo e você vai acumulando todos os dias mais conhecimento e vai resolvendo mais problemas e vai sendo mais e mais fonte de vida para as pessoas. Portanto, versículo 18: quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, porque aquele que odeia o próximo e ele fala palavras boas para outra pessoa, ele está sendo um mentiroso. Tem pessoas que têm ódio do próximo e elas não querem mostrar o ódio delas. Então elas perguntam: oi, tudo bem? Como é que você tá? Ah, que bom que você conseguiu isso, que bom que a tua vida está indo bem, mas lá dentro do coração ela está carregando ódio. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. Quem espalha calúnia, calúnia é dizer alguma coisa criminosa, que alguma pessoa praticou um crime, que alguma pessoa fez coisas que erradas que você sabe que ela não fez. A calúnia é quando você sabe que aquela pessoa não fez aquilo, mas mesmo assim você fala, você espalha que aquela pessoa está fazendo coisas erradas. Quem faz isso é um tolo. Ainda sobre a boca, o versículo 19: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Tem uma outra versão na Bíblia que fala assim, que no muito falar não falta transgressão. Ou seja, quando a pessoa fala demais, ela erra. Versículo 20: a língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios
quase não têm valor. 21. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. 32. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Então nós vemos aqui que a língua dos justos é prata escolhida. O justo, ele escolhe o que ele vai dizer. Ele pensa se vai falar. Ele não fala qualquer coisa. Ele só fala o que edifica. Ele só fala aquilo que é bom, aquilo que sustenta muitas pessoas. A boca do justo produz a sabedoria. Por que ela produz sabedoria? Porque ele ensina coisas para que as pessoas que estão escutando aprendam e também cresçam em tudo aquilo que fazem. Os lábios do justo sabem o que é próprio, ou seja, sabem o que precisa ser falado. Agora, os ímpios só falam o que é mal, os ímpios acabam morrendo por falta de juízo, os ímpios usam a língua para carregar a desgraça, a peste, a morte, a ruína. Seja sábio, busque acumular conhecimento, tenha domínio próprio sobre a língua, pense antes de falar, não fale muito, por isso nós temos 2 ouvidos e uma boca, mas controle a sua língua e fale aquilo que edifica. Quarto recorte é sobre o bom nome. Versículo 7. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Aquele que fazer a coisa certa, agir com honestidade, sempre ser diligente e procurar cada vez mais fazer melhor o seu trabalho, cuidar daquilo que você fala, acumular conhecimento e falar sobre palavras que edificam as pessoas, vai fazer com que as pessoas lembrem bem de você, vai fazer com que as pessoas tenham uma boa lembrança do seu nome. E quando falarem do seu nome, vão dizer: aquela pessoa é uma bênção. Mas aquele que só faz o mal, que vive falando mal a respeito do próximo, que não busca, que pratica as coisas com desonestidade, que cai na preguiça, na procrastinação, que ao invés de fazer o que precisa ser feito, fica julgando e analisando, avaliando, criticando os outros em rodinhas de conversa, de fofocas, não prospera, vai ter um nome que apodrecerá. Vão lembrar do que para você? Esse versículo 7 nos traz uma reflexão, nos faz pensar como você quer que as pessoas lembrem de você quando você morrer. Se você morresse agora, o que as pessoas teriam a dizer a seu respeito? O quinto recorte fala sobre integridade e justiça. Versículo 9 fala: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Quando você anda na integridade, integridade significa na correção, fazendo a coisa certa, sendo completo, sendo inteiro, você anda com segurança, você não tem medo de nada. Mas quem segue o caminho torto acaba sendo descoberto. 23. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O tolo acha divertido fazer as coisas erradas. Veja, ele encontra prazer na má conduta. Ele é tolo, ou seja, é uma pessoa que não tem juízo porque faz a coisa errada. Agora, quem tem entendimento tem prazer na sabedoria. 24. O que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. O que o ímpio teme lhe acontecerá porque o ímpio teme ser descoberto nas coisas erradas que faz. E não tem como escapar de ser descoberto das coisas erradas que você faz. Na terra existe a lei da semeadura, aquilo que você planta é o que você colhe. Aquele que cruza os braços e fica com a sua preguiça e fica com medo do futuro, porque diz o tempo todo que as coisas estão ficando caras, que a vida está ficando difícil, que não vai à luta,
Ele teme o quê? Ele teme a fome, ele teme não conseguir amanhã pagar uma conta, e isso acontece com ele. Por quê? Porque ele não faz o que precisa ser feito. Agora, os justos, eles procuram acumular conhecimento, eles estão sempre pensando que precisam melhorar, precisam crescer, precisam se aperfeiçoar. Então, o que o justo deseja, ele faz e ele vai ser, porque o justo, ele tem uma característica, o justo é aquele que faz o que precisa ser feito. Agora o ímpio é aquele que muitas vezes ele até sabe o que tem que ser feito, mas o ímpio é aquele que não faz o que tem que ser feito. Então o justo, o que ele deseja vai ser concedido. 25. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. O justo permanece justamente porque ele faz o que tem que ser feito. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Temor ao Senhor significa ter Deus em consideração altíssima, ter Deus em primeiro lugar na vida. Quem considera Deus acima de tudo, fala sempre com Ele, procura conhecer a palavra dele e, mais importante do que conhecer, procura praticar a palavra dele. E quem pratica os mandamentos só pode receber o favor do Senhor. E o favor do Senhor, nós falamos sobre o favor do Senhor nos recortes do capítulo 3. São a longevidade, as riquezas e a honra. Aquele que teme ao Senhor prolonga a vida. Por quê? Porque ele faz as coisas certas. Mas a vida do ímpio é abreviada. O ímpio é aquele que não anda com Deus, come mal, não pratica esportes, exagera nos açúcar, acaba contraindo doenças, acaba morrendo antes do tempo. Não cuida do templo, do seu corpo, que é a morada do Espírito. 28. O que o justo almeja redunda em alegria, mas as esperanças dos ímpios dão em nada. 29. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Versículo 29. Por que o caminho do Senhor é a ruína dos que praticam o mal? Porque quem pratica o mal, quando ele conhece o caminho do Senhor, quando ele sabe o que é certo e o que é errado, e ele vai fazer o que é errado, ele vai receber o castigo pelos erros que ele pratica. Versículo 30. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. Sexto recorte fala sobre amor e ódio. O 12, versículo 12, fala assim: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A pessoa que carrega raiva, mágoa e ódio, ela sempre vai entrar em discussão com as outras pessoas. Mas o amor, ele perdoa. O amor entende a fraqueza do próximo. O amor permite que a pessoa consiga perdoar, que a pessoa consiga ajudar, mesmo aquele que lhe ofendeu. Então o amor, ele cobre todos os pecados. Agora, o ódio, ele só provoca dissensão. O que o versículo 12 está nos ensinando é que o amor permite que aconteça a construção, a reconciliação, a a edificação de uma casa, de uma família, depende muito do amor. Agora, quem guarda o ódio, guarda a mágoa, guarda a ira, só consegue a divisão. Versículo 18: quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Nós já comentamos esse versículo quando falamos a respeito da boca, mas aqui especificamente estamos repetindo para dizer que quando uma pessoa esconde o ódio no coração, ela quer manter as aparências, quer manter os relacionamentos, mas o que ela vive é uma vida mentirosa. Qual a consequência de você viver uma vida mentirosa? Uma vida mentirosa é uma vida de sofrimento, porque você tem que ficar o tempo todo usando uma máscara, o tempo todo escondendo o que você realmente carrega dentro de você. Você não compartilha isso com ninguém. Você tem um peso enorme. Talvez
uma traição no casamento carrega um ódio na vida daquele que foi traído, que quer manter o casamento por questões econômicas, quer manter o casamento porque não quer dividir os bens. Então, às vezes até está dormindo na mesma cama, mas desejando o mal, carregando aquele ódio, aquela amargura no coração. Solte esse ódio. Eu não consigo. Peça para Deus, em oração, que o Espírito Santo lhe ajude a perdoar. Perdoe. Se houve uma traição e você não aceita isso, então mostre que você tem o seu respeito próprio. E se for o caso de ter ocorrido uma traição, você tem a possibilidade de pedir o divórcio. Mas procure a correção do caminho. Fuja do divórcio, porque o amor, ele encobre todos os pecados. Lembre do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lembra de Mateus 6,14, versículos 14 e 15. Se vós perdoardes as ofensas dos homens, vocês também serão perdoados. Mas se vocês não perdoarem, vocês também não serão perdoados. E quem espalha calúnia é tolo, porque quando você fala que uma pessoa praticou um crime ou fez coisas erradas que você sabe que ela não fez, quando você for descoberto, você não vai ter como devolver a honra daquela pessoa. Quem espalha calúnia sobre o outro é tolo, porque está destruindo a vida da outra pessoa e depois, quando você for descoberto, você não vai ter como devolver a dignidade da pessoa. O 7º recorte fala sobre riqueza e pobreza. Versículo 15: a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. Versículo 22: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Esses versículos nos mostram que não existe nada de errado em ser rico e nos mostram que o Senhor tem alegria em trazer riqueza para o seu povo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Deus ama que os seus filhos sejam ricos. Deus ama que os seus filhos tenham o azeite mais fino, que tenham uma mesa repleta de alimentos. Mas os filhos não estudam os mandamentos e se esquecem que Deus quer ver os seus filhos prósperos, para que possam contribuir na sua casa, para sem nenhuma reclamação, para que possam ter condições de trazer emprego para as pessoas e trazer multiplicação. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata, ele é rico. Ele não deseja ver os seus filhos pobres, tanto que o versículo 15 fala: a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Quando você tem riqueza, você tem segurança, você tem estabilidade, você tem tranquilidade, você tem harmonia, você tem felicidade. É uma mentira que a riqueza não traz felicidade, porque a riqueza também inclui a riqueza espiritual. A riqueza inclui que você fale com Deus e tenha amizade com Deus e tenha relacionamento com Deus. Então, a pessoa que tem amizade e relacionamento com Deus, ela tem saúde, tanto no espírito, quanto na alma, quanto também no seu corpo, e pode ajudar outras pessoas. Riqueza apenas econômica, sem relacionamento com Deus, não é riqueza, é apenas dinheiro. Agora, a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, porque os ricos, quando falamos aqui de ricos, estamos falando no aspecto espiritual, emocional e financeiro, eles têm nisso a sua fortaleza. E, de fato, aqueles que são ricos têm uma vida fortalecida. Mas agora os pobres no espírito que não se relacionam com Deus, podem ter dinheiro econômico, podem ter moeda, mas são pobres, vazios, carregam muitas vezes angústia, depressão. Aqueles que são pobres nas suas emoções acabam muitas vezes com obesidade, com problemas de diabetes, problemas de saúde, porque comem mal, porque vivem com preguiça.
A pessoa pode ter muito dinheiro e pode comer extremamente mal porque não cuida das suas emoções. E aqueles que são pobres financeiramente, e as pessoas só são pobres financeiramente quando elas não se dedicam ao trabalho, é porque muitas vezes são preguiçosas, porque são pessoas que amaldiçoam a si mesmas, dizendo: eu não posso, eu não consigo, eu não nasci de uma família rica. Muitas pessoas não nasceram de família rica e prosperaram porque entenderam que com o trabalho podem prosperar e entenderam que vou trabalhar, ou seja, foram ricos de espírito. Disseram: vou fazer novas coisas, vou aprender novas coisas, vou ser dedicado e vou me aplicar. Então, são pessoas que buscaram a justiça e que usaram a palavra para a prosperidade. Disseram: eu sou filho de Deus e Deus quer que eu seja rico. O oitavo recorte fala sobre a disciplina. Versículo 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quem acolhe a disciplina, ou seja, quem acolhe a correção, fazer a coisa certa todos os dias, mostra o caminho da vida. O caminho da vida é você repetir todos os dias a coisa certa. É você orar todos os dias, ler a palavra todos os dias, comer de forma adequada todos os dias, beber bastante água todos os dias, praticar uma atividade física de maneira regular, né? O ideal é fazer todos os dias, mas para as pessoas que não têm muito tempo, organizar pelo menos 3 a 4 vezes por semana, isso é importante. 30 minutos, isso é disciplina. E não há desculpas, porque na internet existem vários treinamentos que você pode fazer na sua própria casa. Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de não ter tempo. É uma questão de ter disciplina. Quem acolhe a disciplina, quem abraça a disciplina, quem ama a disciplina, mostra o caminho da vida. Mas quem ignora a repreensão, desencaminha outros. Aquela pessoa que fala: e lá vem a pessoa querendo falar que eu tenho que controlar o que eu como, controlar o que eu faço, o que eu falo. Lá vem a pessoa. Quem ignora a repreensão, desencaminha os outros. O versículo do dia, que é um versículo que nós estamos separando de cada capítulo, é o versículo 22, aqui do capítulo 10. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Veja que a bênção do Senhor traz riqueza. A riqueza vem de Deus. Deus é um Deus que é rico. Deus é um Deus que é abundante. Deus é um Deus que traz riqueza para aqueles que obedecem os seus mandamentos. Para você obedecer, você precisa conhecer. Para você conhecer, você precisa meditar. Para você meditar, você tem que vencer a preguiça e tem que entender que você precisa sempre estar conectado com Deus. Curta esse vídeo, comente qual o versículo que mais falou com você. Eu separei o versículo 22, mas qual foi o versículo que mais falou com você? E compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você gosta, que você ama, para que as pessoas possam conhecer mais a palavra de Deus e possam ter uma vida abundante. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre, que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém.